paz do Senhor Jesus, a você que nos acompanha aqui no programa Viver com Saúde. Esse programa que entra nas suas casas, nos seus dispositivos, nas televisões, para falar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, prevenção de doenças. Mas hoje nós temos um programa que ele está um pouco diferente, mas foi por solicitação de vocês, espectadores que nos acompanham semanalmente. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de direito da pessoa com deficiência, direito da pessoa que vive com alguma doença. E para isso, nós trouxemos a advogada previdenciária, doutora Carla Soares. Carla, seja muito bem-vinda ao programa Viver com Saúde. Obrigada, doutor Hugo. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. E é uma alegria, assim, fazer parte, né? Aqui está fazendo parte hoje do programa para trazer tanta informação importante, né? Para todos que estão aqui nos acompanhando. Exato. Carla, o nosso programa hoje, ele é especial porque muitas pessoas entraram em contato conosco para dizer a respeito, querendo saber um pouquinho mais de como ter acesso a benefícios de saúde, a uma renda extra, vamos dizer assim, né? Acho que não seria o melhor termo, mas a gente pode conversar a respeito disso depois. E nos procuraram a respeito disso para saber como ter acesso a esse direito que está previsto na lei, né? A pessoa está amparada. Isso veio depois do nosso programa a respeito de fibromialgia, né, que a partir de 26 de janeiro, a pessoa que vive com fibromialgia agora pode ser incluída como PCD, né, pessoa com deficiência. E entraram aí inúmeros benefícios tanto de saúde, né, quanto de benefícios sociais, Sim. né? E aí surgiram inúmeras dúvidas a respeito disso. Por isso hoje nós viemos aqui para trazer um pouquinho mais de informação. Hoje eu vou viver com saúde, né? Mas trouxemos uma advogada, né, que é especialista na área. Nós estamos muito felizes de te receber aqui, viu, Carla? E olha, e aí eu queria entender um pouquinho aqui, né, quem são essas pessoas que têm direito a receber esse tipo de benefício? Vamos lá. Então vamos, assim, só definir aqui algumas coisas. Existe a pessoa com deficiência, né? A pessoa que tem uma limitação de longo prazo, que enfrenta barreiras diante da sociedade e coloca essa pessoa em desigualdade com as demais pessoas. Perfeito. Então, é considerado pessoa com deficiência, né? Uma incapacidade, eu digo uma limitação de longo prazo. E existe também aquelas pessoas que não são pessoas com deficiência, mas que estão incapacitadas. De repente, tem uma doença temporária que está incapacitando, então outro tipo de doença que não se enquadra como PCD, mas que a incapacita para o trabalho. Então são duas situações diferentes. Então todas essas pessoas têm direito a alguns benefícios previdenciários. E é bom a gente trazer esse assunto porque quem está em casa às vezes está passando por uma situação e não sabe como proceder. E às vezes nem conhece, né, um direito que é tão importante, tão sensível, e que faz tanta diferença na vida daquela pessoa e na vida de toda a família, né, dos dependentes, enfim. Então são duas classes diferentes, a pessoa com deficiência e a pessoa que não é enquadrada como PCD, mas que está incapacitada por alguma doença temporária ou permanente. É interessante a gente já separar essas duas coisas, Sim, né? Porque cada um vai ter benefícios diferentes, correto? exatamente isso. Ah, entendi. Bom, então vamos lá. A pessoa com deficiência, ela pode ter o benefício que a gente chama de BPC, Luas. Me explica um pouquinho a Tá. respeito disso, porque foi uma das principais dúvidas que surgiu dos nossos telespectadores do último Entendi. programa, que foi a respeito dessa sigla aí, né? O Sim, BPC, né? BPC. Da Lei Orgânica de Assistência à Saúde, né? O Isso, LOAS. exatamente. O BPC é benefício de prestação continuado. O que que significa esse benefício que muitos conhecem como LOAS? De repente quem está em casa fala LOAS, só que LOAS é a lei, né? E o nome de fato é BPC. Não, e interessante é o seguinte, eu, como médico, também tô perdido,
Certo. Eu tô perdido. Antes de gravar aqui, nós fizemos um roteiro aqui, porque eu confesso que eu estava totalmente perdido e eu dou muita vontade aqui para explicar aqui e dizer o quão perdido eu tô e quanto a gente quer Sim. esclarecer, porque você me esclarecendo, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo vai também ter essa O noção acesso, né? e ter acesso à informação é o mais importante, né? Sim. Esse é o grande intuito do Viver com Saúde, é trazer para as pessoas esse tipo de informação. Mas vamos lá, Exatamente. prossiga Vamos lá no aí. BPC. Então, esse benefício é um benefício, não é previdenciário, é um benefício assistencial. Também tem essa diferença, porque benefício previdenciário só tem direito quem contribui ou contribuiu, né? Tem direito a algum benefício previdenciário. O BPC é um benefício assistencial. Então, de repente, a pessoa nunca contribuiu, mas ela tem direito a esse benefício se ela se enquadrar como uma pessoa com deficiência ou até mesmo com uma doença que causa essa limitação de longo prazo. Perfeito. Então, só que aí não basta ter a doença. Muita gente pensa, então eu posso ter direito ao benefício assistencial? Não, porque como é um benefício assistencial, a pessoa precisa estar enquadrada numa família de baixa renda. Então, são dois requisitos: a deficiência ou doença grave, e o segundo requisito é a questão da família ser uma família de baixa renda. Uhum. Né? E a lei traz que tem que ser, se a gente pegar e juntar, né? Um exemplo, o salário de todos que moram na mesma casa. A renda tem que ser de até um quarto do salário mínimo por cada pessoa, a renda per capita. Uhum. Então, assim, a pessoa tem que viver realmente numa condição de vulnerabilidade social, né? Situação difícil financeiramente para ter direito a esse benefício. E o benefício ele traria para a pessoa, cerca de um salário Um mínimo? salário mínimo por mês, e aí essa pessoa tem que estar cadastrada no CadÚnico, além de ter todos os laudos que a gente, né, pode conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, e aí ela vai requerer esse benefício no INSS. Por isso que muita gente pensa, é benefício previdenciário. Não, benefício assistencial, mas é gerido pelo INSS. E assim, é importante que essa pessoa que, de repente, você que está em casa, é deficiente, né, é pessoa com deficiência, e também, ou está passando por alguma doença grave que está te causando essa limitação, você tem que se cadastrar no CRAS. Então, né, tem que ir no CRAS mais próximo de sua residência, levar todo o documento das pessoas, né, que moram na mesma casa, carteira de trabalho, identidade, CPF, para comprovar ali quanto. De repente, tem família que não tem renda nenhuma, tem família que algumas pessoas trabalham, Sim. mas que juntando todo mundo que mora na casa, a renda ali dividida por pessoa, a pessoa vai ter direito a esse benefício. E CRAS nós estamos falando de Centro de Referência de Assistência Isso, Social, né? A exatamente. pessoa vai ser acolhida ali por um assistente social Isso, vai para fazer um cadastro. começar a correr atrás dos próprios benefícios, né? Exatamente. Então, o primeiro passo, então, para a pessoa que possa ter o direito, né, desse BPC, é procurar o CRAS e fazer o cadastro das pessoas, Isso, no né, no CadÚnico. CadÚnico. Faz o cadastro do núcleo familiar. Só que antes de ir no CRAS, já tem que ter a documentação, né? Que é a carteira Perfeito. de trabalho, o laudo médico. Então, assim, toda a documentação médica é muito importante, porque sem essa prova não adianta requerer o benefício. Ah, tá. Então, é importante saber dessa informação. Doutora E detalhe, doutor Hugo, só um detalhe. Esse benefício, ele alcança a pessoa de qualquer idade, até criança. Que às vezes nasce uma criança, né? Hoje a gente fala muito, inclusive, sobre o autismo. Então, assim, às vezes tem uma criança, a mãe às vezes precisou parar de trabalhar, saiu do mercado de trabalho, ficou com a renda só do pai. Então, assim, aí tem 3, 4 pessoas em casa. Então, essa mãe, né, esse pai, pode requerer o benefício para o seu filho se estiver enquadrado na família de baixa renda. E quando a gente fala de um quarto do salário mínimo, isso é relativizado, porque a lei fala isso, até um quarto. Mas, de repente, as despesas com aquela criança, com aquela pessoa, supera tanto, né, a renda, que aí pode se discutir isso na justiça, e em muitos casos isso é relativizado e a pessoa, mesmo ganhando um pouquinho mais, né, a renda per capita acima de um quarto, alcança o direito desse benefício. Nunca vai ser uma regra fixa, né? Nunca. A lei Nunca vai ser. estabelece, mas, né, a gente É. tem que analisar o caso concreto ali, a situação. Perfeito. Doutora Carla, existe aí diferença entre ter uma doença e estar incapaz ao trabalho? Sim. Vamos lá. Essa é uma dúvida muito importante. Todo trabalhador precisa saber disso. Por quê? Isso. Às vezes eu estou com uma doença, estou no mercado de trabalho, trabalhando, mas essa doença
me causa incômodo, mas não me causa incapacidade. Né? Existem várias doenças, até algumas doenças que são consideradas graves, que no início a pessoa consegue trabalhar normalmente. Então, se a pessoa tem a doença, mas consegue trabalhar normalmente, então ela não está incapacitada. Porque a gente tem dois benefícios que são benefícios previdenciários, que é o benefício por incapacidade temporária, que é conhecido também como auxílio-doença, e o benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Mudou o nome, mas a gente pode continuar falando do nome antigo. Então, assim, para ter direito a esses dois benefícios, a pessoa precisa estar incapacitada. Não adianta falar, eu tenho esse problema de saúde. Tá, mas a pergunta é, te causa incapacidade? Você não consegue trabalhar por conta desse problema de saúde? Não consigo trabalhar, então você está incapaz. Aí você tem direito a um desses dois benefícios. Não é incomum, às vezes, eu receber paciente no consultório, né? Meu dia a dia, trabalhar ali com hipertensão, diabetes, colesterol alto, e as pessoas pedem, falam, doutor, eu não... será que por conta da pressão alta eu não tenho direito a um benefício e tal? Mas olha, pressão alta, imagina se a Previdência fosse assistir e aposentar todo mundo que tem pressão alta. Ia ser insustentável. Não ia acabar com a Previdência. Não, acabou. Ia quebrar a Acabou, Previdência em um mês, Sim. porque a quantidade de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, né, que é o colesterol alto que a gente tem na população brasileira é muito grande. Sim. Né? Inclusive tem programas do Ministério da Saúde a nível nacional, que é o Hiperdia. De vez em quando nós estamos entrando num tema aqui, né, hipertensão e diabetes, hiperdia, que é para tratar essas pessoas. Então, assim, às vezes a gente até tenta explicar para o paciente, né, fala assim, olha, isso aqui não te dá direito, né, mas de vez em quando a gente parece que está sendo chato, não está querendo favorecer o paciente, mas existe essa diferença, né? Existe essa diferença. Então, para ter direito a esses dois, né, benefícios que eu falei, a pessoa precisa estar incapacitada. Então, e assim, a medicina, o médico, ele é muito importante, eu digo, é muito relacionado com a área previdenciária, porque esses benefícios que a gente tem que provar a incapacidade ou mesmo a condição de pessoa com deficiência, a gente sempre vai precisar o advogado para dar orientação, né? A gente sempre orienta, precisa de laudo. Então, assim, acaba que os médicos são muito solicitados nessa questão mesmo, porque senão o paciente não consegue, o segurado não consegue alcançar esse benefício se ele não tiver um laudo médico. Então, é por isso que seus pacientes, às vezes... Exato. Muitos pacientes, às vezes, chegam para mim e falam assim, olha, todo meu advogado me orientou que todo médico que eu passar eu tenho que pegar um laudo. E às vezes a pessoa aposentou porque teve um problema no joelho, um problema na coluna. E foi lá no consultório lá do cardiologista e o problema dela não tem nada a ver com o problema que aposentou ou que ela está tentando aposentar. E a pessoa quer o laudo, ela tem direito ao laudo. A gente só não pode mentir, né? Aumentar algum processo para facilitar aquilo ali, né? Eu não estou nem em questão, não estou falando nem de questão ética, não estou falando de questão moral mesmo, né? Questão, acho que até a fé nos ampara isso, né? Eu não posso colocar ali dentro de um laudo, né, uma coisa que estou aumentando, né? Exatamente, até porque o laudo, ele sozinho não tem validade, a gente precisa de exames, né, para provar. Exatamente. Então, assim, não é só o laudo, a gente fala muito do laudo, mas sendo todo, prontuário médico, tudo que a pessoa precisa. É um exame que ela faz, que comprova ali a capacidade, mas é importante essa questão o laudo, ele é tão importante porque quando a gente pensa em outras situações, imagina o senhor como cardiologista, um paciente que tem cardiopatia grave, talvez essa cardiopatia não está limitando ele para o trabalho, então ele tem capacidade de estar trabalhando normal, só que é uma doença grave, né, está enquadrada na lei como doença grave, a cardiopatia grave. Então, se ele descobre que tem essa cardiopatia grave, é importante ele pegar um laudo, não para dizer que ele está incapaz, mas para dizer o início do diagnóstico. Por quê? Quando ele se aposentar, ou se ele tiver alguma pensão, ele pode ter direito a um benefício, que é outro benefício, que é a isenção de imposto de renda. E ele precisa do início do diagnóstico. Ou então, se ele fosse aposentar
pela aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente também precisa do início do diagnóstico. Então, é bom que o senhor saiba que quando tiver um paciente lá que tenha, descobriu uma doença grave, já, mesmo que às vezes ele não sabe da informação, é importante o senhor falar, ó, vou te dar um laudo do início da sua incapacidade. Exato. Da incapacidade não, desculpa, do início do seu Do diagnóstico. processo, Do né? processo. De diagnóstico, Que né? ele vai precisar para se aposentar como PCD e para ter direito à isenção de imposto de renda lá na frente. Então, vamos exemplificar aqui e colocar em tópicos para quem nos assiste agora, quais são todos os benefícios de que a gente está falando? Joia. Vamos falar todos os benefícios da área previdenciária e Isso, assistencial, né? exato. Porque existem tantos outros, mas aí eu não saberia nem dizer. Vamos focar no na... nosso Isso. espectador. Vamos lá. Então, a gente tem os dois que nós falamos, que é o benefício por auxílio-doença, vou falar mais fácil. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são os Que é o benefícios para quem está temporário incapacitado. e o Isso, definitivo. exatamente. Doença temporária, com problema de joelho, ou então quebrei minha mão. Temporário, vai melhorar. Ou, se for uma coisa permanente, aí a aposentadoria por invalidez. Joia. E a gente tem também a aposentadoria da pessoa com deficiência. A pessoa não precisa estar incapacitada. E geralmente ela não está incapacitada. É um deficiente auditivo ou visual, enfim, qualquer deficiência. Pode ser ela tanto física como mental, sensorial. Não é só, porque às vezes quando pensa em deficiência, pensa logo na física, né? Algo que eu estou vendo. Sim. Mas não, é qualquer deficiência. Então, está enquadrada às vezes a doença, a situação nem está enquadrada na lei como deficiência, mas ela pode ser equiparada, né? Uma doença grave, uma sequela que trouxe de um acidente, que vai deixar aquela pessoa na condição de PCD. Então, a gente tem a aposentadoria por PCD, que é um benefício maravilhoso. Por quê? A pessoa vai poder requerer esse benefício. Imagina nós, que eu não tenho, né, nenhuma deficiência, não que eu saiba ainda, eu não tenho nenhuma, não sou considerada pessoa com deficiência. Então, eu vou me aposentar com uma regra geral. Só que, de repente, a minha colega, ela é considerada como pessoa com deficiência, ela vai se aposentar antes da minha regra. Para ela é mais benéfico. Por quê? Ela trabalhou a vida toda com uma certa limitação. Então, a lei vem justamente para dar um privilégio, sabe? Para aquela pessoa que trabalhou e ela pode continuar trabalhando, o que é melhor. Aposenta, a regra é melhor, aposenta antes. A regra de cálculo é melhor, que ainda não teve uma modificação com a reforma, e ainda ela pode continuar trabalhando normalmente. Então, vai receber a aposentadoria e também vai poder estar no mercado de trabalho, continuar no mercado de trabalho. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, a gente estava discutindo um pouquinho antes aqui, sobre essa possibilidade, né, da pessoa aposentar, né, com um benefício e continuar trabalhando. Ou seja, eu entendi como se fosse uma forma do governo beneficiar, da Previdência beneficiar o sofrimento de uma pessoa que trabalhou com limitação durante toda a vida, né? Exatamente. Então a pessoa consegue ali aqueles anos que faltam para ela trabalhar, não anos falando assim na contabilidade da lei, né, Sim. da previdenciária, mas cada um tem um tempo de vida útil, né, que está ali trabalhando. Então aquele final ali de tempo que a pessoa está trabalhando, ela tem esse benefício duplo, Exatamente. seria incrível. E assim, pensa, vamos falar porque tem duas regras, né, de PCD. Tem a por idade, tem a por tempo de contribuição, que a tempo de contribuição está relacionado à gravidade, se leva em conta o grau, né, se é leve, moderado ou grave. E a por idade é só mesmo a idade. Imagina a mulher, se aposenta hoje com a regra por idade, 62 anos. Se é considerado PCD, 55, 7 anos antes. É muito. E o homem, ele se aposenta hoje na regra geral 65, PCD 60, 5 anos. E tem que provar que trabalhou 15 anos na condição de PCD. Por isso que o laudo é importante, entende? Entendi. O início do diagnóstico é importante. Então, mas a gente tem mais benefícios. Tem o BPC, que é assistencial, que a gente já Isso. falou, que não precisa estar contribuindo. Esse que eu falei precisa estar contribuindo à aposentadoria do PCD, não. Basta ter cumprido o requisito. Mesmo que a pessoa não esteja contribuindo hoje, ela consegue se aposentar, se cumprir os requisitos. Agora, o benefício por incapacidade,
precisa estar contribuindo. Então, muita atenção quem está em casa. Se você sabe que você tem um problema de saúde, que isso pode se agravar, então, assim, não deixa de contribuir para o INSS. Quem é empregado já contribui, certo? Sim. Assina a carteira, o empregador recolhe lá o INSS, parte patronal, e passa para o INSS, tudo certo. Mas quem é profissional autônomo, liberal, nós somos responsáveis, nós, né? Eu sou profissional liberal, o senhor também, nós somos responsáveis pelas nossas contribuições. Então, imagina quem está em casa, imagina qualquer profissional, você que trabalha, você é obrigado a pagar a Previdência. Você precisa pagar o INSS, porque senão, se você for acometido por alguma doença, vai ficar sem direito. É Se não totalmente tiver, desamparado, exatamente, né? se não fizer parte de uma família de baixa renda, não vai ter nem direito a benefício assistencial. Então, assim, é muito importante a contribuição. É um seguro mesmo, sabe? Seguro da Previdência. E nós temos ainda, porque é muita coisa, eu quero falar rápido para dar conta de falar, tá? Nós temos ainda o direito à isenção de imposto de renda para as pessoas que são acometidas de doenças graves. Aí essas doenças, via de regra, são analisadas pelo rol que a lei traz. Só que também existem algumas situações que podem ser equiparadas. Às vezes porque assim, não dá conta, nem o Ministério da Saúde acho que dá conta de relacionar com tanto diagnóstico, tanto nome de doença, né? Sim. E às vezes um é muito semelhante ao outro, aí pode ser equiparado. E a isenção de imposto de renda é um benefício muito bom. A gente já está falando para as pessoas que têm uma renda maior, né? Que essa isenção de imposto de renda vai ser somente em cima da aposentadoria ou da pensão, ou em cima dos dois. E isso é bom porque depois que ela estiver aposentada só, ou se for pensionistas. É bom porque, às vezes, a pessoa tem uma renda mais alta e paga muito imposto de renda, vem muita coisa descontada, Sim. né? Inclusive no benefício de imposto de renda. Então, essa pessoa vai estar isenta e se você não sabia disso e está descobrindo agora, você ainda pode pedir a isenção, vai pedir a restituição dos últimos 5 anos. Olha que benção, né? Que maravilha. É importante, você que nos assiste, olha, nós estamos falando aqui que eu contei que foram já 5 benefícios, mas existem Tem mais, outros, né? E num programa seria impossível da gente falar todos, né? Então, é importante a gente lembrar aqui que você que está nos assistindo, ficou com dúvida? Olha, o melhor profissional que vai te orientar é o advogado. E se for advogado previdenciário, especialista nessas causas, muito melhor para você. Até porque a gente estava falando a respeito de pessoas que têm o direito negado. Quer dizer que não tem direito ou faltou alguma coisa? Pois é. Isso acontece demais na prática. Mais do que, assim, vocês possam imaginar, né? Eu vivencio isso todos os dias. Às vezes a pessoa tem o direito, na grande maioria ela tem direito, mas quando ela passa por uma perícia, é negado. Às vezes, assim, sem critério nenhum, porque tem toda a documentação, o processo foi bem instruído, a pessoa apresentou tudo e mesmo assim o benefício é negado. Isso não significa que a pessoa não tem direito. Aí o que ela pode fazer? Ela tem 2 caminhos. Ou recorre no próprio INSS, tá? Aí vai para a junta de recurso. Às vezes demora demais, principalmente quando é um benefício por incapacidade. Demora muito. Ou a segunda opção é ir para a justiça. Porque aí sim, ela vai passar por outra perícia, aí vai passar por uma perícia com um médico imparcial, né? Ele é nomeado pelo juízo. E daí, aí o processo vai seguir normalmente e geralmente é revertida a situação, tá? Geralmente ela consegue. E a gente estava falando antes um pouquinho, né, a respeito da importância de ter um laudo bem feito, né? Sim. Quando a gente está colocando ali, né, na caneta, no papel ali, é importante escrever isso daí muito bem feito, né? Acho que é nesse momento aí das negativas, né, que um laudo bem estruturado, Isso. ele vai influenciar positivamente, Exatamente. né, nesse processo, né? Dá respaldo total, até para recorrer de um benefício negado. Por quê? Se a pessoa não tem um laudo, porque o que precisa ter um laudo? Eu vou falar sem conhecimento da medicina, tá bom? Pela prática. O que a gente precisa no laudo médico? A gente precisa saber o nome da doença ali, né? O CID, é a assinatura do médico com certeza, né? O carimbo e tudo. Não precisa
de fato, ser um médico especialista nem precisa ser um laudo do SUS. Muita gente pensa, eu só posso laudo do SUS. Não, gente, pode ser um laudo de um médico particular, normalmente. Em alguns casos, é muito importante um especialista, sim. Só que, às vezes, a pessoa não tem recurso do especialista, não tem acesso, né? enfim. Isso não é limitador. Não é uma causa limitante para a pessoa ter o direito. Mas se tiver um especialista, é melhor, até porque o especialista consegue conceder um laudo melhor, né? Ele conhece mais da situação. E é muito importante no laudo, doutor, eu vou falar para o médico, que vocês coloquem ali a limitação do paciente. Por quê? Porque com a limitação ajuda, porque imagina, o INSS negou, o perito que está avaliando ali, ele é médico, ele vai saber. Só que ele vai lá para a mão do juiz que não entende de medicina. Então, como que ele vai avaliar? Ele vai avaliar com base na perícia, mas na perícia judicial, o médico que está ali na perícia, ele fica um tempinho ele é perito, ele não fica horas com o paciente. Então, se o paciente leva toda a documentação correta, os exames, o laudo bem instruído, falando das limitações, falando, de repente, uma sequela que gerou ali aquela situação, isso facilita muito a vida do perito, e até para ele entender a situação, porque a pessoa fica ali no consultório meia hora, ele não consegue identificar. Se não tiver, porque a perícia, detalhe, a perícia não é um exame físico, a perícia via de regra, é perícia documental. Né? Então, o médico perito vai ver documentos. Então, se não tiver um laudo bem instruído, complica a vida da pessoa. E é importante também falar a respeito da temporalidade, né? De quando Sim. começou, o jeito que está e qual é a previsão para o futuro, né? Exatamente. Se a incapacidade é provisória, né? Isso aí. Ou definitiva, né? Exatamente. Isso vai impactar lá na frente, Totalmente. na hora do perito bater o martelo, vamos dizer Exatamente. assim, né? Porque, assim, a gente está falando de benefício que vai acarretar, assim, uma diferença gigante. O temporário, ele vai ficar ali, não vai chegar, às vezes chega a um ano, só que às vezes são meses, o definitivo não. A pessoa vai ter ali a vida toda, se ela continuar na condição de incapacidade, né? Se reverter a situação, ela volta para o mercado de trabalho e o benefício é cessado. Então, isso impacta demais na vida do segurado, né? Do beneficiário daquele benefício. Doutora Carla, existem algumas doenças que não tem um exame diagnóstico, por exemplo, um exame de imagem, por exemplo, ansiedade, depressão, fibromialgia. Essas doenças também estão amparadas, mesmo não tendo nada que comprove essa doença naquele paciente? Sim, essas doenças também. E assim, são tantos casos. Mais do que, eu não sei se o senhor vivencia isso no consultório por ser cardiologista, mas quem é psiquiatra, eu acho que aumentou muito, aumentou demais. Eu vejo isso pelas pessoas que nos procuram. Então, muitas pessoas sofrendo de doenças psiquiátricas, doenças mentais, né? Se é assim que eu posso dizer. E então isso aí também, a pessoa tem direito ao benefício, porque a gente às vezes pensa, é só quando uma doença que tem uma doença física, né, coisa que está marcando. Não, às vezes a doença que aquela pessoa tem, mesmo sendo, a gente não tendo como provar, é mais grave, né, está incapacitando mais aquela pessoa do que uma questão física. Então essa pessoa tem acesso a todos os benefícios. É mais difícil dela provar, porque acaba sendo um pouco subjetivo. De repente, o dia que ela vai na perícia, ela está ótima, né? Tá assim, no melhor dia, não está passando por uma crise de depressão, uma coisa muito séria. Então, por isso que o importante é toda a documentação médica. Mostrar, é importante que a pessoa esteja fazendo o tratamento, porque o fato de ela estar fazendo tratamento significa que ela quer melhorar. E isso é levado em conta. E quando ela faz o tratamento, tem um prontuário, ela pode solicitar o prontuário médico e levar o prontuário, né, numa perícia, né? Na verdade, primeiro ela apresenta para o INSS e no dia da perícia ela leva os documentos físicos. Então, assim, é muito importante e as pessoas têm direito a todos os benefícios. Nós falamos aqui a respeito de muitos benefícios, muitas coisas que você que está nos assistindo, você pode ter direito e às vezes não sabe. E a palavra do Senhor, em Provérbios, Salomão, capítulo 31, versículo 8, diz assim: abre a tua boca em favor do mundo pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres
e aos necessitados. A você que nos assiste, o programa Viver com Saúde, ele sempre traz informações de relevância para que você possa usar no seu dia a dia. Nós falamos aqui de inúmeros benefícios de saúde, né, benefícios previdenciários que estão relacionados à saúde, a limitações físicas e até psicológicas. Então, não existe profissional melhor para te orientar do que o advogado previdenciário. Mas também tem o CRAS, o seu médico pode te instruir, certo? E assistir o programa Viver com Saúde também é uma forma de instrução, tá? Então, já vou convidar você que está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, assina ali, assiste a nossa playlist lá do Viver com Saúde, você vai encontrar várias informações que são de relevância para você, para sua família, para algum conhecido, para alguém do seu grupo de assistência que você precisa ajudar. Muitas pessoas podem se beneficiar. Doutora Carla, gostaria de te agradecer. O tempo é muito curto para a gente falar sobre todos os benefícios. Acho que dava para fazer uma série, Sim. né? Mas eu quero agradecer sua disponibilidade em estar aqui e dizer que o Viver com Saúde é a sua casa. Você está sempre muito bem-vinda aqui, né? A gente sempre assiste o Minuto Previdenciário, né? E vou deixar o convite já para a gente voltar nas próximas vezes, para trazer mais informações, talvez com um pouco mais de tempo, tá bom? Eu Doutor, queria te agradecer. eu que agradeço o convite, me coloco sempre à disposição e me dá vontade de não parar de falar, porque é tanta coisa, dá vontade de, assim, ensinar o passo a passo, sabe? Porque parece que o que a gente traz acaba sendo um pouco vago, mas é o nosso tempo, né? Não temos como extrapolar. Tem outros assuntos tão importantes também para ser tratados, mas eu me coloco à disposição para a gente continuar falando. Se as pessoas tiverem interesse no assunto, né, manda um e-mail, pede lá nos comentários, né, que a gente Exatamente. volta. A gente se coloca à disposição, digita lá no YouTube, né, no nosso Instagram também, a gente está à disposição de você que nos assiste. Quer tirar alguma dúvida mais específica, pode mandar escrever para a gente vai responder. Nós vamos fazer o máximo para te levar a informação que você precisa. E nós, em nome do TV Manaim, agradecemos a doutora Carla mais uma vez. E a você que nos assiste, compartilhe esse programa com aquela pessoa que você sabe que precisa, com quem você entende que está precisando de assistir o Viver com Saúde e viver um pouquinho mais saudável, né? E talvez ter acesso a inúmeros benefícios, né, que a Previdência hoje tem para você que convive com uma doença. Queremos deixar nosso abraço a você, nosso carinho fraternal e dizer que nós estamos aqui cuidando da sua saúde, porque é um ato de sabedoria, né? A todos, a paz do Senhor Jesus.